Dizemos que um ponto P pertence a uma reta R, se e somente se suas coordenadas satisfizerem a equação da reta. O ponto P de coordenadas 1 e 4 pertence à reta de equação y igual a 3x mais 1, uma vez que suas coordenadas satisfazem a equação dessa reta. Já o ponto de coordenadas 2, 1 não pertence a essa reta, visto que suas coordenadas não satisfazem a equação dessa reta. À esquerda temos o gráfico da função do primeiro grau e à direita temos a definição dessa função por meio de sua sentença matemática. À esquerda desenhamos o ponto B sobre a reta e à direita impusemos a condição para que esse ponto B pertença à reta. À esquerda desenhamos o ponto A sobre a reta e à direita impusemos a condição para que esse ponto pertença à reta. Θ é o ângulo de inclinação da reta R e também o ângulo agudo do triângulo retângulo. No triângulo retângulo, a tangente do ângulo agudo θ é igual ao cateto oposto YB menos YA sobre o cateto adjacente XB menos XA. Subtraímos membro a membro essas duas igualdades. Eliminamos os parênteses. Cancelamos os termos simétricos. Colocamos o fator comum m em evidência. Isolamos o termo m. Comparando a relação 1 à esquerda com a relação 2 à direita, concluímos que m é igual a tangente do ângulo θ. Por isso mesmo, m recebe o nome de coeficiente angular da reta. Veja a figura ilustrativa a seguir. Portanto, concluímos que N é a ordenada do ponto onde a reta R encontra o eixo Y. Quando expressa dessa forma, a função afim recebe o nome de equação reduzida da reta. Θ é o ângulo de inclinação da reta e varia no intervalo de 0 a π, 0 incluso. A seguir veremos animações para algumas retas, bem como seus ângulos de inclinação crescentes e seus respectivos valores
como coeficientes angulares. E aqui está, numa animação produzida pelo WinPlot, essa mesma reta para a inclinação variando de 0 até π radianos. A reta de equação y igual a x menos 3 tem coeficiente angular 1 e inclinação de 45 graus. A reta de equação y igual a 5x mais 2 tem coeficiente angular 5 e inclinação aproximadamente 78,69 graus. A reta de equação y igual menos 2x mais 5 tem coeficiente angular menos 2 e inclinação arquitangente menos 2, que é aproximadamente 116 graus e meio. A reta de equação y igual a 7 tem coeficiente angular 0 e ângulo de inclinação 0 graus. A reta AB tem coeficiente angular, diferença de ordenadas 4 menos 2 sobre diferença de abscissas 3 menos 1, que é igual a 1, e inclinação de 45 graus. A reta CD tem coeficiente angular, diferença de ordenadas 3 menos 2 sobre diferença de abscissas 4 menos 5, que é igual a menos 1, e inclinação de 135 graus. A reta EF tem coeficiente angular, diferença de ordenadas 1 menos 3, sobre diferença de abscissas 2 menos 1, que é igual a menos 2, e inclinação de aproximadamente 116. Seja P de coordenadas x e y um ponto genérico da reta AB. O coeficiente angular da reta AB é dado por diferença de ordenadas 4 menos 2 sobre diferença de abscissas 3 menos 1, que é igual a 1, e o coeficiente angular da reta AP é dado por diferença de ordenadas y menos 2 sobre diferença de abscissas x menos 1. Como as retas AB e AP coincidem, seus coeficientes angulares são iguais, portanto, y menos 2 sobre x menos 1 é igual a 1.
Aplicando a relação fundamental das proporções, concluímos que y menos 2 é igual a x menos 1 e que, portanto, a equação da reta é y igual a x mais 1. Uma outra maneira de chegarmos a essa mesma equação é impormos a condição de que os pontos A, B e P fiquem alinhados. Ou seja, que o determinante formado a partir de suas coordenadas seja nulo. O que acarreta para a equação y igual a x mais 1 o mesmo valor achado anteriormente. Uma condição para que os pontos A, B e C fiquem alinhados é que o determinante formado a partir de suas coordenadas seja nulo. Dois e 7 são os dois possíveis valores encontrados para x. Também podemos resolver este exercício lançando mão do conceito de coeficientes angulares. Como A, B, C devem ser colineares, os coeficientes angulares da reta B e da reta AC devem ser iguais, visto que elas coincidem. E chegamos aos mesmos valores 2 e 7 para x. Duas retas R e S são concorrentes se e somente se seus coeficientes angulares forem diferentes. Duas retas R e S são paralelas se e somente se seus coeficientes angulares forem iguais e seus coeficientes lineares forem diferentes. Duas retas R e S são coincidentes se e somente se seus coeficientes angulares forem iguais e também seus coeficientes lineares forem iguais. Veja a figura ilustrativa a seguir. Θ é o ângulo de inclinação da reta R e alfa o ângulo de inclinação da reta S. O coeficiente angular da reta R é dado pela tangente do ângulo θ. No triângulo retângulo assinalado, o ângulo externo alfa é igual a π sobre 2 mais o ângulo θ. O coeficiente angular da reta S é dado pela tangente do ângulo alfa, que é igual a tangente de π sobre 2 mais θ. Aplicamos a relação fundamental. Tangente de π sobre 2 mais θ é o inverso da cotangente de π sobre 2 mais θ. Aplicamos a relação fundamental para a cotangente do arco π sobre 2 mais θ.
Aplicamos as fórmulas para cosseno de π sobre 2 mais θ e para seno de π sobre 2 mais θ. Substituímos os valores de seno de π sobre 2 e de cosseno de π sobre 2. Portanto, o coeficiente angular da reta S é menos 1 sobre tangente do ângulo θ. Então, podemos enunciar o seguinte: R e S são perpendiculares, C e somente C. O coeficiente angular da reta S for o inverso do simétrico do coeficiente angular da reta R, ou o que é equivalente, que o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S é igual a menos 1. O coeficiente angular da reta R é igual a 2 e o coeficiente angular da reta S é igual a menos meio. Portanto, MR vezes MS é igual a menos 1. Portanto, as retas R e S são perpendiculares. As retas R e S têm coeficientes angulares diferentes. Então, as retas R e S são concorrentes. As retas R e S têm o mesmo coeficiente angular e coeficientes lineares diferentes. Portanto, as retas R e S são paralelas. As retas R e S têm o mesmo coeficiente angular e também o mesmo coeficiente linear. Portanto, R e S são coincidentes. Para que R e S sejam paralelas, deveremos ter MR igual a MS. Portanto, 2K menos 3 igual a 6 menos K. E encontramos para K o valor 3. Isolamos o termo 3y.
Dividimos os dois membros da igualdade por 3, obtendo a equação reduzida da reta. Adicionamos menos 1 aos dois membros da igualdade. Multiplicamos os dois membros da igualdade por menos 1. Escrevemos a igualdade dessa forma mais conveniente, obtendo assim a equação segmentária da reta. Reduzimos o membro esquerdo da igualdade ao mesmo denominador. Multiplicamos os dois membros da igualdade por 12. E chegamos a essa forma para a equação geral da reta. Isolamos a variável t na segunda equação e substituímos na primeira, conseguindo essa forma para a equação geral da reta. Escrevemos a equação da reta na forma reduzida. Escrevemos a variável x aleatoriamente em função de t. Substituímos esse novo valor de x na equação reduzida da reta. Conseguindo assim esta forma paramétrica para a equação da reta. Escrevemos a equação da reta na forma reduzida. Escrevemos a variável x aleatoriamente em função de t. Substituímos esse novo valor de x na equação reduzida da reta. Conseguindo assim esta forma paramétrica para a equação da reta. Dessa forma, conseguimos duas equações distintas na forma paramétrica para uma mesma equação na forma geral. Na verdade, como definimos x aleatoriamente em função de t, existem, para uma mesma equação na forma geral, infinitas possibilidades para a equação na forma paramétrica. Veja a figura ilustrativa a seguir. Seja o ponto A de coordenadas x0 e y0 e o ponto P de coordenadas x e y, ambos pertencentes à reta R. E seja ainda M o coeficiente angular da reta R. Por definição, y menos y0 sobre x menos x0 é igual a m.
coeficiente angular da reta R é dada por MR igual 1 menos 3 sobre 2 menos 1, que é igual a menos 2/3. Aplicamos a equação fundamental da reta pelo ponto de coordenadas -1 e 3. E chegamos a essa forma para a equação geral da reta.